Boa tarde. Hoje é dia 14 de outubro de 2023 e nós estamos aqui para mais um evento do ciclo Interdisciplinaridade. Esse é um dos ciclos de palestras promovidos pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem membros do Brasil inteiro. Inclusive, as pessoas que estiverem assistindo essa palestra podem também se filiar ao laboratório, depois vão ser dadas instruções sobre como fazer isso. Esse ciclo Interdisciplinaridade, ele tem por objetivo trazer temas que entrelacem campos de saber, diferentes práticas e assim por diante. Nós geralmente convidamos um palestrante que faz costuras diversas no campo de saber, e a própria história se presta muito a isso, porque ela já é uma ciência tendente à interdisciplinaridade por natureza, mas também temos palestrantes de outros campos de saber também. E o tema de hoje é particularmente rico para essa questão da interdisciplinaridade, porque ele envolve história e história em quadrinhos. Ou seja, além da própria história, que vai perpassar a temática de hoje o tempo todo, nós vamos estar dialogando aí com a questão dos próprios quadrinhos, que é uma arte visual, mas, ao mesmo tempo, já é uma arte interdisciplinar por natureza, né? Porque já engloba a visualidade, o texto escrito e assim por diante. As narrativas é uma forma de arte narrativa. Poderemos hoje discutir à vontade sobre o que é essa arte, que é a HQ, mas a gente tem uma temática específica dentro disso, que é a questão da distopia e nacionalismo nos quadrinhos estadunidenses no final da Guerra Fria. Nosso palestrante de hoje, que eu vou apresentar daqui a pouco, é o Rodrigo de Araújo Pedroso. Mas, antes de apresentá-lo, eu vou passar a palavra para Letícia Soares, que é membro do nosso laboratório LAPET, e ela vai dar alguns recados, tanto pertinentes ao laboratório como pertinentes ao evento de hoje. Depois a palavra volta para mim, para que eu possa apresentar o Rodrigo Pedroso, e aí ele fará a palestra inicial. E depois a gente terá o debate com todos aqui presentes. Letícia, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Letícia, como o professor falou, sou integrante do Núcleo LAPET. Para quem não conhece as nossas palestras, nós temos o ciclo Interdisciplinaridade, ciclo Teses em Debate e ciclo Monografias em Debate. Como que vai funcionar o nosso encontro? Como o professor explicou um pouquinho, teremos primeiro a apresentação do palestrante, depois vamos começar o nosso debate. Para isso, eu preciso que vocês interajam aqui no chat com a gente, mandando as dúvidas de vocês, comentários. Então, eu vou selecionar todos esses comentários e depois passar para o Rodrigo. Em relação à lista de presença, ela vai acontecer mais para o finalzinho da palestra. Eu peço que vocês tenham muita atenção em relação às informações da listagem, porque isso vai implicar no certificado de vocês. O certificado ele é enviado de forma automática, então eu preciso que todas as informações estejam corretas. Em relação ao nosso núcleo, né? Agora nós teremos também o mini curso História, Memória e História Oral, que vai acontecer com o professor palestrante José Jorge de Andrade. Eu sei que muitas pessoas observaram que as vagas elas foram preenchidas de forma bem rápida, né? Isso é um sinal de que acredito que vocês estejam gostando das nossas palestras, dos nossos cursos. Então, infelizmente, não tem como a gente abrir para todo mundo, mas eu peço que vocês aguardem, porque nós teremos novas palestras, novos cursos, e vocês terão, sim, a oportunidade de participarem.
Em relação à palestra de hoje é isso, eu estarei aqui no chat com vocês. Eu peço só que vocês mantenham o microfone desligado, tá? Caso vocês queiram fazer algum comentário, eu peço para vocês sinalizarem aqui com a mãozinha ou então enviar aqui no chat que eu passo para os palestrantes, tá bom? Boa palestra para todos. Professor, seu microfone. Nesse momento, eu quero apresentar a nossa palestra de hoje e também o nosso palestrante. Como eu disse, a palestra é uma palestra que envolve HQ e história. Nós vamos conversar aqui sobre o tema distopias e nacionalismo nos quadrinhos estadunidenses no final da Guerra Fria. Os quadrinhos, eles constituem um tema interdisciplinar, por natureza, né? Porque é uma forma de arte que envolve diversas possibilidades de expressão e o entrelaçamento de visualidade, de escrita e outros aspectos. Ao mesmo tempo, as HQs conformam uma arte, uma indústria e um campo de sociabilidade. E tudo isso imerso dentro de uma história que tem sido examinada pelos historiadores, tanto do ponto de vista de que a HQ pode ser fonte histórica, ou seja, através das HQs podemos enxergar a sociedade que produz essa HQ, através do seu imaginário, através de informações que perpassam as suas narrativas, como a própria cultura material, ou o mundo imaginário que também denuncia e revela as esperanças, os medos, o imaginário, enfim, da sociedade que produz a HQ na forma dos seus quadrinistas, mas que também a consome na forma dos seus leitores. E, aliás, esse é um outro aspecto importante, né? Estudar HQ é estudar não apenas esse lugar de produção que envolve uma série de artistas, como roteiristas, os desenhistas, ou até os próprios produtores da HQ como um todo, a indústria que produz HQ, mas é também examinar esse público que a consome e é examinar o terceiro vértice do triângulo, que é o conteúdo produzido. Tudo isso de uma maneira circular, porque cada vértice desses interfere no outro. Ao mesmo tempo, nós vamos conversar hoje sobre distopias. Vou deixar a definição da distopia para o próprio Rodrigo Pedroso, que é o nosso palestrante de hoje. O Rodrigo Pedroso é graduado em História pela Unesp, mestre e doutor em História Social pela USP. É coordenador do grupo História e Linguagens, HQ e Cinema, onde são estudados exatamente os HQs e também o próprio cinema. Ambos, como eu disse, são formas de arte que envolvem essa questão da visualidade e da textualidade de maneira entrelaçada. E, ao mesmo tempo, ele também é professor do ensino básico em São Roque. Ele vem estudando HQ já há bastante tempo, e hoje, então, será uma oportunidade muito interessante para nós discutirmos sobre o que é HQ nesses múltiplos aspectos, mas também o que é uma distopia e como essas duas temáticas se entrelaçam em alguns tipos de HQs que trazem narrativas distópicas e assim por diante. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Pedroso. A palestra vai durar uns 45 minutos inicialmente, mas logo depois, na hora seguinte, nós temos a parte do debate, onde todos os que aqui estão presentes poderão interagir, seja levantando a mão e falando, seja já anotando desde já, enquanto se desenvolve a palestra, seus comentários e suas perguntas no chat, e aí a nossa equipe também poderá ler esses comentários. Então, nesse momento, Rodrigo Pedroso, eu te dou as boas-vindas aqui pelo LAPET e a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos.
queria começar agradecendo o Lapete, o professor José de Assunção, pela oportunidade de falar sobre a minha pesquisa. Eu pesquiso quadrinhos tem quase 20 anos. Comecei a pesquisar, assim, academicamente em 2005, né? Então, logo mais faz 20 anos que eu pesquiso quadrinhos, né? Mas antes de pesquisar quadrinhos e mesmo antes de pensar em cursar história, eu já gostava de história em quadrinhos, eu leio, coleciono quadrinhos, aqui atrás dá para ver um pouco da minha coleção de quadrinhos, né? E, assim, pesquisar quadrinhos e história foi um jeito de juntar o útil ao agradável, né? Pegar uma coisa que eu gosto e transformar isso em um objeto de pesquisa, e estou levando essa pesquisa aqui por mais de metade da minha vida. Então, eu vou tentar apresentar um negócio aqui para vocês, uma apresentação que eu fiz, vamos ver se dá certo agora, que eu tinha testado antes. Tá aparecendo aí para vocês? Entrou, Rodrigo. Agora é só passar, né? Isso, agora tá. Ótimo. Então, pessoal, como o professor disse, né, o título que eu dei para a apresentação de hoje é Distopias e Nacionalismo nos Quadrinhos Estadunidenses do Final da Guerra Fria, 1983 até 1999, né, quase a virada do século aí. Então, eu sou o professor doutor Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso, como professor disse, sou mestre e doutor pela USP, e vamos lá para a apresentação. Então, uma pequena introdução aqui, né? O meu objetivo principal aqui é investigar as representações nacionalistas / patrióticas nos quadrinhos com temática distópica e como que é o diálogo dessas histórias em quadrinhos com as mudanças sociais e políticas que estavam acontecendo nos Estados Unidos durante os anos 80 e os anos 90, tá? Então, assim, a minha pesquisa está cobrindo mais ou menos uma década, né? Então, é um tempo bem restrito até, mas as fontes, elas são variadas. Eu trabalho com 3 fontes, tá? Eu analisei 3 quadrinhos, né? O primeiro quadrinho é o American Flag, que ele foi produzido, né, a princípio, ele foi escrito e desenhado pelo Howard Chaykin, e o American Flag foi publicado entre 83 e 89, tá? A outra história em quadrinhos que eu analiso é o Martial Law, que foi produzido por 2 autores britânicos, eles não são estadunidenses, tá? Eles são estrangeiros, então o Pat Mills, né, e o Kevin O'Neill, eles são autores britânicos que foram contratados por editoras dos Estados Unidos para produzir quadrinhos lá nos Estados Unidos, tá? E o Martial Law foi publicado entre 87 e 93. E a última história em quadrinhos que eu analiso é a Martha Washington, que ela foi produzida pelo Frank Miller, né, um conhecido escritor de quadrinhos estadunidense, acho que até ele a fama dele ultrapassa até os quadrinhos, ele dirigiu alguns filmes no cinema, tal, tem Sin City, que é um filme bem conhecido, e ele é o autor de 300, que eu acho que é o filme mais conhecido, que é derivado de uma obra de quadrinhos dele. E o outro autor é o Dave Gibbons, né, um britânico, que é o desenhista, né? O Frank Miller, ele fez o roteiro, e o Dave Gibbons, ele é o desenhista. Aí Martha Washington foi publicada de 1990 até 1999. Na verdade, a publicação de Martha Washington, ela até se estende um pouco mais. Os 2 autores, em 2007, eles lançaram uma última edição da Martha Washington, que eu não analiso na minha pesquisa, porque eu tentei ficar restrito nesse período de mais ou menos 10 anos. Mas em 2007 eles lançaram uma última edição da Martha Washington, que tem o título de Martha Washington Morre, que é que eles contam como foi a morte dessa personagem. Aí, né, quais são os objetivos secundários da minha pesquisa, né? A ideia é ver como que esses autores, né, eles estão pensando o contexto histórico deles, eles estão discutindo e eles estão fazendo projeções para o futuro. Como é que eles estão pensando, né, de forma uma visão, eles estão transmitindo uma visão negativa sobre o futuro, né? Somente esse contexto final, onde a Guerra Fria ela dá uma reaquecida e acaba terminando, né? Evidentemente que eles não sabiam que a Guerra Fria ia terminar, né? Mas é o período da onde tem um reaquecimento com o governo Reagan da Guerra Fria, e posteriormente a Guerra Fria acaba sendo encerrada. E aí, essa aqui é a capa da primeira edição de American Flag, tá?
Ela foi publicada por uma editora independente lá dos Estados Unidos, chamada First Comics, e ela saiu em outubro de 83. Tá? Esse aqui é o autor dela, o Robert Cherkin. Ele nasceu em 1950, e ele é conhecido por várias obras de quadrinhos, né? Trabalhou para as principais editoras de quadrinhos dos Estados Unidos. E, assim, o interessante da obra, e é uma coisa que, assim, eu não sabia quando comecei a pesquisar esses quadrinhos, eu achava que ia encontrar uns quadrinhos mais lineares, assim, onde que ia ter uma ideia política mais difusa. Mas, assim, o Howard Chaykin, ele assume logo no princípio, logo na primeira edição, na parte de cartas dessa primeira edição aí de American Flag, que ele está produzindo uma obra do ponto de vista liberal. O que é liberal? Não é o que a gente entende por liberal aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, um liberal seria uma pessoa um pouco mais à esquerda, tipo uma pessoa que defende um bem-estar social, tal. Não é a mesma visão que a gente tem de liberal. Então, ele se coloca como um autor liberal, né? Ele até já chegou a fazer parte do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, não sei se ainda faz parte, mas aí é essa visão liberal que ele tenta transmitir nos quadrinhos, né? A ideia de que é necessário uma certa quantidade de bem-estar social para garantir uma sociedade mais ou menos organizada, tá? Que mais? Então é isso, a ideia dele é mostrar essa visão liberal dele nos quadrinhos. E esse aqui, pessoal, é o personagem principal, que é o Ruben Flagg. Ele é caracterizado como um liberal também. O personagem, ele meio que um reflexo, né? Ele tem características que lembram do autor, né? E ele é um cara mulherengo e sonhador, e ele deseja restaurar a grandeza dos Estados Unidos, né? O Ruben Flagg, ele é um nativo de Marte. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Então, ó, na trama é a seguinte: aconteceu um monte de catástrofes que levaram a uma destabilização mundial. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam vivendo a Guerra Fria, eles, principalmente a elite dessas duas potências, foram embora da Terra. A elite dos Estados Unidos foi morar em Marte, né? E a elite da União Soviética foi para a Lua. Então, os governantes do mundo, eles abandonam a Terra e deixam a Terra para ser governada por uma grande corporação, né? O Ruben Flagg, ele nasceu em Marte, né? Então ele é um marciano. A princípio ele era um ator que fazia filmes policiais / pornográficos. Aí ele é desempregado, ele é substituído por uma inteligência artificial, né? Um holograma. E aí ele tenta a sorte na Terra. Ele vira um agente de segurança de um shopping center, que é chamado de Plex Mall, né? Da cidade de Chicago. Então a ideia é mostrar esse personagem tentando ser um agente da lei num estabelecimento que é um shopping center. Na verdade, ele é um segurança de shopping. No futuro que o Chaykin organizou, né, que ele idealizou, o shopping center, ele não é só um local onde as pessoas vão para consumir. A elite que ficou na Terra, né, as pessoas com mais dinheiro da Terra, que não conseguiram ir para Marte, né, no caso dos Estados Unidos, eles vivem nesse shopping center. Então, tem de tudo lá no shopping center. As pessoas, elas vivem, né? Quem tem dinheiro vive dentro do shopping center. Quem não tem dinheiro vive fora do shopping. E fora do shopping é um local habitado por gangues, tem um monte de violência e tal. É um espaço que é difícil de viver. Então, o local seguro de viver é dentro do shopping. E a função, né, do Ruben Flagg é manter a violência e as pessoas que não são desejadas fora do shopping center, tá? E aí a narrativa, no geral, ela mostra o Ruben tentando mudar a situação lá. Ele quer lutar contra a grande corporação, né, a Plex, que domina os Estados Unidos e parte do mundo, e ele quer fazer os Estados Unidos voltar a ser o que ele ouviu falar. Ele cresceu ouvindo, assim, os pais dele falando que os Estados Unidos era um local grandioso, tal, que era um país onde havia liberdade, que as pessoas podiam escolher o que fazer da vida, tal, que era uma terra prometida. Ele quer restaurar isso, né? O interessante da narrativa, dando um spoiler aqui para todo mundo, é que ele fracassa. Ele chega até a tomar o poder, ele chega a virar presidente dos Estados Unidos, só que essa empreitada dele como presidente dos Estados Unidos não dá certo. Ele não consegue apoio popular, ele não consegue tomar nenhuma medida, e ele acaba desistindo disso, né? Então,
ao longo de toda a narrativa, mais umas 50 edições, mostrando o fracasso dele. Ele tem algumas pequenas vitórias, mas quando ele realmente consegue o poder e tenta mudar as coisas lá, ele fracassa absurdamente, tá? Então, é a história desse personagem, tá? Que vai ser contada. Aí aqui tem algumas imagens, né? Tem muito... É uma história em quadrinhos com bastante apelo sexual, tem bastante cenas com mulheres seminuas, tal. E o estilo artístico do Howard Chaykin, ele é bem, assim, um tanto quanto poluído de letras, tal, de onomatopeias, as páginas são muito carregadas de imagens e referências que nem dá para ver aí. Aí, assim, a ideia de uma distopia, né, é mostrar, né, pelo menos as definições que eu pesquisei, é mostrar um futuro que não é bom, projetar um local que não existe, né, que seria negativamente construído, para mostrar que, tipo, determinadas escolhas que são feitas no presente poderiam levar para aquele futuro, né? Diferente de uma utopia, né? A utopia, ela tenta construir uma sociedade melhor, projetada para o futuro, ou projetada em um outro lugar, né? O termo utopia, ele vem da obra lá do Thomas Moros, e fala de uma ilha, né? Que seria um local onde as coisas eram boas, né? Funcionavam em certa harmonia. A distopia é o contrário disso. Existem outros termos que os autores especialistas usam, né? Como o termo anti-utopia, né? A anti-utopia seria diferente da distopia, porque a anti-utopia mostra uma suposta utopia e depois vai mostrando que aquilo lá não é realmente uma utopia, não é um local agradável. Isso acontece bastante, por exemplo, no livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né, que mostra uma sociedade que aparentemente é perfeita, que tudo dá certo, que todo mundo está vivendo em uma certa qualidade lá, que tem uma certa qualidade de vida, e aí ele vai mostrando como aquele ambiente ele é ruim, ele vai desconstruindo aquela utopia. Então, a utopia é isso, e a distopia é mostrar realmente um futuro, um local onde escolhas no presente levaram à destruição da humanidade, da sociedade, tá? Então, é isso que está sendo apresentado aqui em American Flag. Escolhas que foram feitas pela sociedade estadunidense levaram à destruição da sociedade e que só uma elite é que poderia desfrutar dos bens de consumo e de segurança, que seria o espaço lá do shopping center. E aí a próxima, né, Martial Law, eu estou fazendo assim, um resumo rápido, assim, das histórias, não vou me aprofundar muito, caso vocês tenham mais dúvidas sobre os quadrinhos, vocês me perguntam, tá? Então, essa é a capa da primeira edição de Martial Law, ela foi publicada em 87, saiu pela Epic Comics. A Epic Comics era um selo que a Marvel Comics, né, uma das maiores editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, criou nos anos 80 para vender quadrinhos para um público mais adulto, tá? Não sei se eu estou aparecendo para vocês, mas eu estou fazendo aspas aqui. Porque, assim, era a ideia de vender quadrinhos sem censura. Havia um sistema de autocensura das editoras de quadrinhos lá nos Estados Unidos, e onde certos temas não poderiam ser abordados em quadrinhos que eram vendidos para adolescentes ou pré-adolescentes. Então, essa linha editorial da Marvel Comics, ela era voltada para vender quadrinhos sem censura, onde ia ter pessoas nuas, cenas de sexo e violência extrema. O que mais tem em Martial Law é violência extrema, é um quadrinho extremamente violento, tá? Tem gente sendo decapitada, com o braço arrancado, sangue, coisas assim. Esses aqui são os autores, tá? O Pat Mills nasceu em 49, ainda está vivo, e o Kevin O'Neill nasceu em 53 e faleceu ano passado. O Pat Mills é o escritor, o Kevin O'Neill é o desenhista, tá? Os dois são britânicos, tá? Como eu já tinha dito. E eles, assim... A ideia do Martial Law é fazer uma grande crítica aos super-heróis dos Estados Unidos. Eles querem mostrar o quanto os super-heróis dos Estados Unidos, eles são símbolos do imperialismo dos Estados Unidos, né? Eles entendem que a construção e a difusão desses personagens pelo mundo estão
serve para isso, para difundir o imperialismo nos Estados Unidos. É uma visão muito parecida com o que tem naquele livro, não sei se talvez você já tenha ouvido falar, tem um livro que chama Para Ler o Pato Donald, né, que é um livro onde mostra as histórias em quadrinhos da Disney como sendo fundamentalmente obras que difundem o capitalismo, né, e o imperialismo estadunidense, tá? Então, é mais ou menos isso que eles fazem de uma forma muito mais aprofundada, tá? Assim, falando como fã de quadrinhos, Martial Law é uma obra extremamente interessante, assim, ela se destaca com relação a outras obras da época, né, no quesito dessa crítica que é feita aos super-heróis, né, tipo uma autocrítica da própria indústria, assim, que é limitada, mas é um quadrinho muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu recomendo, tá? Atualmente é relativamente fácil de achar, todas as edições foram publicadas aqui no Brasil no encadernado, só não é barato, infelizmente. Aí, né, o Martial Law, ele é a identidade secreta do Joe Gilmore, né, que ele é um ex-combatente de uma guerra que teve entre os Estados Unidos e os comunistas na América Latina, né? Eles chamavam essa guerra de Zona, e é uma guerra que lembra muito a guerra do Vietnã. É uma guerra onde os Estados Unidos, pela primeira vez na história, usou de super soldados, né? Pegou e modificou geneticamente, usando drogas e outras coisas, modificou os soldados para que eles tivessem superpoderes. E o Martial Law, ele é um ex-combatente dessa guerra, que ganhou superpoderes, né? O superpoder dele é basicamente ele não sente dor, né? Ele pode sofrer qualquer coisa, ele não sente dor, e ele tem super força e uma resistência maior que os outros seres humanos, tá? Então, aí, depois que terminou essa guerra na Zona, ele voltou para São Francisco, que foi vítima de um terremoto e foi rebatizada como San Futuro, e lá ele atua como agente da lei, e a função dele é prender e executar todos os super-heróis que não seguem as leis, tá? Então ele é tipo um super-herói que caça outros super-heróis. Né? Então, praticamente já falei, né? Interessante que a trama do Martial Law, ela se passa mais ou menos na época que a gente está vivendo. A trama dela é ambientada mais ou menos entre 2020 e 2022, né? Projetada para o futuro. Aí, como eu falei, ele vive em San Futuro, já falei da Guerra da Zona, né? Que foi na América Latina, que foi a primeira a usar super soldados. E a HQ, ela apresenta os super-heróis como um problema para a sociedade e também como símbolos das diversas faces dos Estados Unidos, enquanto potência mundial. Então, é interessante que os super-heróis, eles são colocados como representações de certos ideais dos Estados Unidos, e os autores apresentam esses ideais como sendo ideais corrompidos, tá? O Martial Law, ele enfrenta uma versão do Superman, né? E ele mostra o quanto que é vazio o discurso do Superman, a ideia de liberdade que o personagem defende e tal. Eles classificam até esses super-heróis, inclusive o próprio Martial Law, pelos autores, ele é classificado como um fascista, né? Todos os super-heróis, incluindo o próprio Martial Law, eles seriam grandes fascistas, né? É algo que dá para problematizar essa questão de chamar os super-heróis de fascistas e tal, mas a ideia mesmo deles é discutir as consequências do imperialismo nos Estados Unidos, das guerras, principalmente da Guerra do Vietnã e outras coisas. Então, a ideia é fazer uma grande crítica a todas as intervenções bélicas que os Estados Unidos têm conduzido para o mundo. O interessante é que tem até uma edição onde é mencionada a relação dos Estados Unidos com a ditadura civil-militar aqui do Brasil. O Martial Law, ele luta contra um personagem que havia sido torturador e que ensinava técnicas de tortura aos guerrilheiros, né, aqui do Brasil. Aí, seguindo aqui, tem algumas imagens, tá, para vocês terem ideia de como eles desconstroem os super-heróis. Essa primeira imagem que aparece aí é a versão do Superman, né? Ele está injetando anabolizante nessa imagem, tá? Aqui, essa é a parte que eu falei para vocês com relação ao personagem que veio ensinar técnicas de tortura aqui no Brasil. É esse personagem que está com uma metralhadora aqui, não sei se vocês estão...
eu estou passando o cursor em cima, não sei se vocês estão vendo. Ele é uma versão do Justiceiro, né, o Punisher lá, e ele participou como torturador e dando aula de tortura, e depois ele volta para os Estados Unidos e ele começa a cometer vários assassinatos, somente matando minorias. Ele é um cara que extermina as minorias porque ele acha que as minorias elas têm que ser... Ele quer fazer uma limpeza étnica, né? E aí o martial law vai atrás dele para impedir esse processo de limpeza étnica e também por causa de vingança, né? O martial law, ele foi torturado por esse cara na guerra. Como o martial law não sente dor, ele era uma pessoa perfeita para sofrer vários tipos de tortura para ver o que poderia provocar dor em uma pessoa que não sente dor. Mas deixa eu tentar não devagar muito. Essa aqui é uma capa da minissérie Kingdom of Blind, que foi publicada em 1990, e nessa minissérie aí, o martial law, ele luta contra uma versão do Batman, né? E aí ele mostra o quanto, a ideia é mostrar o quanto que os milionários, eles são corruptos e que eles só estão interessados, né, mesmo quando eles inventam de combater o crime, eles estão interessados em se autopromover, eles querem se manter no poder, eles só estão fazendo uma ação mesmo de limpeza de rua, assim, que não funciona, que não resolve o problema da desigualdade social. E aí, agora, Martha Washington. Tá? Se estiver indo muito rápido, depois vocês perguntam coisas aí para mim, que eu tiro as dúvidas, tá? A Martha Washington, essa aqui é a capa da primeira edição. A Martha Washington, ela foi publicada em forma de minisséries, tá? Então, essa aqui é a capa da primeira minissérie, que chama Give Me Liberty. Também dá para achar facilmente aqui no Brasil, tá? Esse é o Frank Miller. Esse é o Dave Gibbons. O Frank Miller tá jovem aí, tá? Hoje em dia ele tá com uma aparência mais idosa. E esse é o Dave Gibbons, tá? Os dois estão vivos ainda. Então, a ideia do Frank Miller em Martha Washington é expor as opiniões conservadoras e patrióticas dele sobre os Estados Unidos, tá? Assim, o Frank Miller, ele não é um cara que assume diretamente que é um conservador ou que é filiado a uma determinada ala política, mas ao longo da leitura de suas obras fica evidente o conservadorismo dele através de algumas coisas que ele coloca na obra. E Martha Washington, a princípio, ela dá a impressão de ser uma obra que está mais, assim, uma obra mais progressista, mas conforme as minisséries vão se desenvolvendo, a personagem ela vai adquirindo caráter. Oi, Rodrigo, seu microfone. Fechou. Tá funcionando o som? Agora foi. Ah, tá. Desculpe a falha. Então, o Dave Gibbons, ele é um conhecido desenhista de quadrinhos, também roteirista. A obra mais importante de referência de quadrinhos que ele fez é o Watchmen, que ele fez junto com o Alan Moore, tá? É a principal referência de trabalho dele. E aí ele se juntou com o Frank Miller, nos anos 90, para produzir a Martha Washington. O Frank Miller escrevia as histórias e o Dave Gibbons fez os desenhos. E aí, qual que é a ideia da Martha Washington? A Martha Washington, ela é a personagem principal, ela é uma jovem negra pobre, né? Ela cresce, tipo, no gueto / campo de concentração de negros, e aos poucos, né, ao longo da narrativa, sozinha, ela vai se libertando da pobreza e vai ascendendo socialmente. Ela entra para o exército, e no exército ela faz carreira, e até que ela desiste disso, né, e se torna uma revolucionária, e junto com um grupo lá, ela toma o poder nos Estados Unidos, e depois que ela toma o poder nos Estados Unidos, junto com o grupo dela, ela vai levar a revolução que ela criou lá para o resto do mundo, vai impor a força
a revolução, o modo de vida estadunidense para outras pessoas no mundo. Aí, ó, um resuminho, né? Como eu falei, ela é uma jovem negra, ela entra para o exército americano, né? Que é um exército privatizado, ela chama Pax Peace Force, né? E que atua no mundo resolvendo conflitos, né? E nesse período é interessante que o Frank Miller ele constrói um futuro onde os Estados Unidos está passando por uma segunda guerra de secessão, só que em vez do país ter se dividido em duas partes, ele se dividiu em vários pequenos estados, né? E aí a principal missão da personagem, a princípio, é reunificar o país, acabar com essas pequenas repúblicas que surgiram e fazer os Estados Unidos voltar a ser uma nação unificada. Então ela faz parte do exército que luta para reunificar o país. E, né, já falei, dividido por guerras civis, né? O país está todo dividido, né? E a ideia é juntar todo mundo. E ela reunifica o país e ela cria uma nova nação que é pautada nos reais valores patrióticos e liberais dos Estados Unidos, que, ao final, são exportados para outros locais. Então, a ideia é exportar tudo que tem de bom dos Estados Unidos para os outros países. Tem até um momento na história em quadrinhos que ela fala que, esses valores eles vão ser impostos, mesmo que seja força, porque é o dever dela levar isso para outros países. Aqui tem alguns momentos da personagem, né? Essa primeira imagem aí, ela lutando numa guerra na floresta amazônica, e aí ela tá chorando porque ela quase morreu, sabe? Foi a primeira batalha que ela entra, e ela tinha uns 13 anos, e ela quase morre nessa batalha. Aqui já a Martha Washington, com uma certa idade, ela já venceu, né? Já chegou lá no auge do poder dela, tá? Assumiu o poder, e aqui ela está conduzindo a revolução dos Estados Unidos para outras partes do mundo. E aqui é a última página da última minissérie, onde a revolução que a Martha Washington criou já foi espalhada pela Terra, e agora tem que levar a revolução deles lá, o imperialismo dos Estados Unidos, para outras dimensões, outros locais, outros planetas. Então ela parte para uma viagem para o espaço e para outras dimensões para levar os ideais dos Estados Unidos. Tá? Essencialmente, Martha Washington é uma obra de difusão de imperialismo, de valores imperialistas dos Estados Unidos. Tá? Aí, o que eu não sabia quando comecei a pesquisa, que cada um desses autores eles tinham uma visão política específica, né? O Howard Chaykin, um cara mais liberal, mais centro-esquerda, né? O Pat Mills e o Kevin O'Neill são autores declaradamente de esquerda, ligados ao Partido Trabalhista lá da Inglaterra, e, né, com correntes mais até socialistas e comunistas. E o Frank Miller, né, um autor de direita, e às vezes até a gente pode até pensar como sendo um autor de extrema-direita, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro, o Frank Miller ele deu várias declarações xenófobas, assim, contra muçulmanos, tal. Então, assim, de certa forma, eu acabei abarcando essas três vertentes políticas ao fazer a pesquisa. Aí, né, só para concluir, né, então nessas três obras é possível identificar diferentes níveis de crítica à política e à sociedade estadunidense, né? E em American Flag, o alvo é o excesso de idealização e de apoio a indivíduos considerados heróis. Eles não passam de seres humanos que falham e cometem erros. Então, eu percebi que a principal crítica de American Flag é isso, que o autor ele percebe e quer criticar que existe uma grande tendência de transformar seres humanos em heróis e não ver o quanto eles falham, o quanto eles podem cometer erros. Então, eu vejo que a construção do William Flagg como um personagem que fracassa absurdamente quer mostrar isso, que você não pode, endeusar os seres humanos e achar que um ser humano sozinho, que um indivíduo, né, que ele chega ao poder e ele vai conseguir resolver alguma coisa. O martial law, né, todas as ações bélicas e as justificativas ideológicas usadas nos Estados Unidos são criticadas. Não existe uma nação excepcional nem indivíduos excepcionais. Os heróis e a nação que representam são grandes farsas,
interessados em obter poder e manter-se nele. Né? Então, assim, dessas 3 histórias e quadrinhos que eu analisei, Martial Law provavelmente é o mais pessimista, porque ele não mostra nenhuma solução. O personagem principal, ele está longe de ser um modelo de herói, de alguém que, tipo, o mundo com o Martial Law é um mundo melhor. Não, o mundo com o Martial Law é um mundo tão ruim quanto o mundo que existe sem ele. Né? Então, eu até acho, assim, entendo que o Martial Law ele é uma representação dos Estados Unidos atuando como potência mundial pós-Guerra Fria. Né? Então, eles querem mostrar que um mundo pós-Guerra Fria com uma única superpotência não vai ser muito bom. Na verdade, eles temem que vai ser algo pior ainda, certo? E, por fim, né, a Martha Washington é uma obra que reafirma os valores individualistas e os ideais de excepcionalista dos Estados Unidos, mas faz isso por meio de uma heroína não convencional. A obra vai na contramão das outras HQs, mas não deixa de criticar seu país, principalmente com relação à exclusão racial, de gênero e social persistente. Assim, eu percebo que o fato da Martha Washington ser uma personagem negra não interfere muito. Ao longo da narrativa, existem grupos de militantes negros que querem seus direitos, tal, e existem grupos feministas. Na verdade, a Martha Washington ela chega até a combater um grupo feminista, porque um grupo feminista ele tomou conta de uma região nos Estados Unidos e criou uma república separada. E ela vai lutar contra essa república de mulheres lá. E aí não há a personagem, ela não se identifica nem com a luta dos personagens negros e ela também não se identifica com a luta das mulheres. Ela se identifica mais mesmo com esses valores individualistas. Ela entende que o que move e pode mudar uma nação são os indivíduos, né? Então, se ela fosse substituída, né, ao meu ver, por um personagem branco, um homem, não faria diferença. Né? Então, porque o que o autor está fazendo é pegar, só mudar o personagem, criar uma personagem negra e colocar nela os valores já tradicionais que normalmente são atribuídos aos super-heróis brancos lá dos Estados Unidos. Ok? Eu acho que basicamente é isso, tá, pessoal? Queria agradecer, tá? Obrigado a todos e podem perguntar aí. Obrigado, Rodrigo. Nós vamos passar agora para essa segunda parte, que é o debate, né? Onde todos vão poder levantar a mão, fazer suas perguntas, ou alguns já foram escrevendo ali seus comentários. Eu queria começar só fazendo alguns comentários. Primeiro, é interessante, algumas coisas é interessante que elas se tornam recorrentes, né, nesse período dos quadrinhos, né, dos quadrinhos que estão sendo examinados, né, começando ali na década de 80, né, que, assim, politicamente é a década do Reagan, né, a chamada Era Reagan, né, que é um governo bastante conservador. Isso, por um lado, eu acho que levanta os ânimos dos conservadores, abre essa via, e, por outro lado, as críticas, né, a esse conservadorismo. E também é uma época que a gente vê muito, quando você estava falando do American Flag, os temores, porque a gente pode analisar através desses quadrinhos, que são, no caso, são distopias, são sociedades imaginárias, ou futuros imaginários. Mas a gente pode examinar, através dessas realizações HQs, muitas das esperanças e temores da sociedade, né? Como eu tinha comentado no início, na apresentação da palestra, né? As HQs, às vezes, revelam, e os filmes também, né? E geralmente as HQs acabam produzindo filmes, né? Elas revelam temores, esperanças. Por exemplo, os temores, eu vejo muito o que você comentou, né? É a mesma coisa que aparece no Blade Runner, né? Também aparece um pouco no American Flag, né? Que são o medo das grandes corporações, né? Porque também no Blade Runner, né? A obra literária é escrita mais ou menos por essa época, mas o filme só vai ao cinema no final, né? Já próximo
novo milênio, né? Mas é interessante como tem essa questão das grandes corporações, né? O medo que o planeta passe a ser governado por uma grande corporação, e também frequentemente aparece nessas distopias a ideia da elite que foge e abandona o planeta, e o planeta fica sendo vivido ou pelas classes perigosas, pelos pobres, ou seja, esse universo, o planeta se torna a distopia e a elite foge, né, para um satélite. Isso aparece também em diversos filmes, né? Essa é uma primeira coisa interessante, né, que aparece na série American Flag, né? Agora, no Martial Law também é interessante como também nessa época começa a surgir a própria crítica ao herói, né? A ideia de herói, isso também aparece muito no Watchmen, né? O Watchmen, que também é o filme, também é um HQ e filme também da mesma época, né? Que também os heróis começam a mostrar-se ambiguidade de caráter, né? São pessoas comuns, como todos, com bons e maus caráteres também, mas dotados de poderes, né? Então me parece assim um temor desse poder, né? O temor do poder concentrado na mão ou de indivíduos ou de grupos, né? Parece também uma característica aí dessa segunda metade dos anos 80, né? A gente está se aproximando, está na era Reagan nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo estamos nos aproximando do colapso da União Soviética, né? E o interessante é o terceiro exemplo do Miller, né? Na verdade, essa questão de exportar uma revolução liberal imperialista, né? Uma revolução que represente o modo de vida estadunidense, aparece no Frank Miller em várias oportunidades, né? Até mesmo nos 300, né? O 300 é meio transformado, né? O discurso é como se os gregos agora vamos espalhar os libertadores do mundo, a ideia de que os Estados Unidos possam se tornar os tuteladores do mundo, né? Isso também aparece em outros filmes também, como o Independence Day, né? Os Estados Unidos é o defensor e assim por diante, né? Então é muito interessante a gente ver essas tendências, né, da época. Eu vou abrir. Já tem aqui o Cláudio levantando a mão. Eu acho que a gente pode passar a palavra para o Cláudio, ele pode colocar a observação dele. Você também ia falar alguma coisa, Letícia? Professor, a gente tem algumas perguntas aqui no chat também, mas a gente pode deixar então o Cláudio fazer o comentário e depois a gente abre as perguntas para o Rodrigo, né? Perfeito. Pode falar, Cláudio. Boa tarde, saudações a todos. Hoje foi muito bom para mim, porque hoje é um feriado na minha cidade, eu estou em casa. E hoje eu pude mostrar aqui, ó, a edição de banca que eu comprei na época, do Marshall Law, as 6 edições da minissérie. O American Flag, foi uma graphic novel na época da editora Abril. Estão me ouvindo bem? E a Martha Washington, infelizmente, eu não li. Agora, eu queria que o professor Rodrigo falasse um pouco da questão, no caso tanto do Marshall como do American Flag, a questão das religiões. O American Flag, ele é um judeu, e inclusive ele encontra até neonazistas nas séries, que é o God-Democrata, se não me falha a memória. E no caso do Marshall Law, é muito usado o cristianismo. Inclusive o cristianismo é utilizado com mensagens subliminares. Quem leu HQ e quem não leu, várias imagens nos corpos dos personagens contêm essas subliminares. Inclusive até do próprio um padre, acredito que seja um padre anglicano que aparece na série, ele é cheio dessas referências. Inclusive é muito legal o Marshall Law, porque é um aspecto muito visual, tanto o texto como o visual. Ele é muito detalhista, é uma HQ que a pessoa tem que ler várias vezes. Então eu queria que, se possível, o professor Rodrigo falasse um pouco de como as religiões são usadas
para justificar essas violências dos Estados Unidos. Aquela questão do Deus salve a América. Entendeu? No Marshall Law trabalha bem isso. Aí eu gostaria de fazer esse pedido, se possível. No mais, agradecer ao Lapeti, ao professor da Assunção, e parabenizar o professor Rodrigo, que eu também sou leitor de HQs desde criança, e também sou, graças a Deus, graduado em História e trabalhei também essas questões dos quadrinhos. Obrigado a todos. A palavra é sua, Rodrigo. Eu já respondo? Tá, beleza. Então, a questão da religião, eu entendo que ela não é exatamente a questão fundamental dentro dos quadrinhos. Ela aparece com uma característica que é talvez mais forte no Ruben Flag. Ele é judeu, né? Assim como o autor, ele é judeu, né? Então, há uma certa projeção disso. Mas, assim, o mundo do Ruben Flag é um mundo bem complexo, assim. Essas ideologias políticas, elas meio que viraram mais um produto, né? Lendo o quadrinho, você vê que tem pessoas que usam brincos, colares com a foice e um martelo, mas não há nenhuma relação, assim, ou alguma menção a essas pessoas que estão usando brincos e colares com a foice e o martelo de serem comunistas. É tipo só mais um adereço lá, mais um objeto. A questão do judaísmo, ela aparece assim como uma questão tipo de contraposição com os nazistas. Tem um grupo de neonazistas lá, que é um partido político estabelecido e reconhecido, né, permitido ser nazista e ostentar símbolos nazistas no futuro do Ruben Flag, mas e esses nazistas, eles estão lá no poder, eles estão circulando por lá, e ele meio que é forçado a aceitar isso. Tem uma cena que ele vai ter um ato sexual com uma moça lá, com uma médica, e aí quando ele tira a roupa dela, ela tá usando uma suástica no pescoço, tal, e aí, tipo, em vez de, tipo, eu sou judeu, eu não vou mais me relacionar com essa mulher, eu vou parar, ele arranca a suástica do peito, do colar com a suástica dela, e dá sequência ao ato, né? Então, a religião é algo importante, mas é algo que não é determinante no caso do personagem, né? Agora, no Marshall Law, a religião ela também aparece de forma bem secundária, mais para mostrar uma certa, talvez, hipocrisia do discurso religioso. Tem uma cena muito legal, que é uma cena onde tem um avião que ele está jogando bombas numa igreja, e no avião está desenhado, né, na parte de baixo do avião, tem uma imagem enorme de Cristo. Então é uma imagem muito impactante, essa que ele está mostrando aí. Essa imagem ela meio que resume toda essa contradição, né? A ideia de que existe um discurso religioso, né, que ele está sendo empregado para uma guerra, para matar pessoas, né? A religião, né, o discurso religioso, né, Deus que estaria do lado dos Estados Unidos, está lá jogando bomba, inclusive numa própria igreja, né? Tem uma igreja lá embaixo, está caindo bomba na igreja. O colega aí, o Cláudio, ele está mostrando as edições brasileiras, mas eu queria ressaltar uma coisa, assim, só para deixar claro. Eu não trabalho com as edições brasileiras, tá? Eu peguei as edições originais lá dos Estados Unidos, porque eu entendo que a gente tem problemas de tradução aqui de quadrinhos no Brasil, tá? Então eu entendo que se você vai pesquisar uma fonte histórica que é de um outro país, eu acho que você tem que pegar a fonte original. Então eu não trabalhei, eu tenho as traduções e tal, mas eu não as usei. Eu até cito na minha tese, mas eu não usei. Eu usei os originais, a minha pesquisa foi toda feita a partir dos quadrinhos originais da época. Aonde eu achei? Eu achei na internet. A maioria deles tem digitalizado na internet. Se eu fosse comprar eles, seria algo meio inviável. Mas, assim, eu aconselho quem pretende pesquisar quadrinhos dos Estados Unidos a pegar as fontes originais, que as traduções são péssimas. Meu amigo Márcio Rodrigues assina embaixo que eu estou falando, com certeza. Aí, com relação a Martha Washington, tem um discurso religioso, tal, a ideia de que Deus está do lado dos Estados Unidos. Na terceira minissérie da Martha Washington, eles vão para o espaço e lá eles encontram uma entidade alienígena e dá a entender que essa entidade alienígena é Deus. E Deus fica do lado da Martha Washington.
tanto que Deus, né, essa entidade alienígena que é entendida como sendo Deus, vai junto com a Martha Washington para levar a revolução dela para outras partes do mundo. O Frank Miller, ele é um autor católico, né, e, de certa forma, a religião católica dele aparece nas tramas que ele desenvolve. Então, mas também aqui eu entendo que ele está usando um cristianismo de uma forma mais genérica, que corrobora com a ideia de que os Estados Unidos seriam um povo eleito por Deus e que eles teriam predestinados a melhorar o mundo, né? Então, a religião aparece desse jeito, tá? Não é algo assim essencial para a narrativa, mas ela está lá. E também eu não trabalhei muito com isso nas minhas pesquisas, mas ela está lá. Existem elementos religiosos que são interessantes de pensar. Na verdade, acho que até vou escrever um dia sobre isso, porque não é algo que eu não abordei na pesquisa. Ok? Acho que, não sei se respondi essa pergunta, Cláudio. Gratidão, professor. O senhor acabou de ganhar uma acarajé aqui quando veio na Bahia, viu? Obrigado. Professor, eu posso selecionar aqui algumas perguntas? Quer que eu leia uma? Sim, por favor. Pode ser, por favor. Vamos ver aqui. Tá, a gente tem uma aqui do Márcio dos Santos Rodrigues, que ele fala o seguinte: Frank Miller tem aquele aspecto do self-made man, bem repetitivo, até no Martha Washington, não é? Esse comentário. Responder já ou você quer fazer mais perguntas e eu... Quer que eu te mande as outras também? Não sei, vai dar dinâmica de vocês. Pode ser uma por vez ou faz de bloco, Duas? não sei. Tá, vou mandar mais uma então. Tem outra do John, que ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se a etimologia do nome de Helben Flag está ligada à ideia de bandeira. Em caso positivo, queria saber se Shaking, não sei se a pronúncia correta é essa, podia estar fazendo uma crítica ao messianismo como presente na cultura americana. Bom, tá. Então, o Frank Miller realmente ele gosta muito dessa ideia do self-made man, que é uma ideia muito difundida lá nos Estados Unidos, a ideia de que se você se esforçar bastante, você batalhar, você vai conseguir sair de uma situação de pobreza e se erguer na vida, ficar rico, tal. É algo muito comum lá na cultura estadunidense, e ele sempre reforça isso. Os personagens dele têm muito disso. A fase que ele escreve o Demolidor, né, o personagem Demolidor, ele mostra isso, ele até tira tudo que o personagem tem numa determinada sequência de histórias lá, para que depois o personagem recupere tudo que ele tinha pelo próprio esforço, né? Então a ideia de que se você se esforçar muito, você vai vencer no capitalismo. A ideia básica capitalista, ela tá lá. Então ele repete bastante isso, ele difunde bastante isso em praticamente todas as obras dele, né? Todos os heróis dele têm essa característica, e não é algo muito específico só dele. De certa forma, se você for ver, tem muito disso em quase todos os super-heróis lá dos Estados Unidos, né? Eu entendo que eles são produtos para o próprio Estados Unidos consumir. Aí, a outra pergunta que é sobre a relação do nome, né, com bandeira. Sim, eu entendo que tem essa analogia com a ideia de bandeira. E, assim, eu percebi o seguinte: como o Chaikin, ele é um democrata, pelo menos na época ele era um democrata, né, ligado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, ele estava meio que criticando o próprio Partido Democrata, tá? O Partido Democrata lá nos Estados Unidos, ele não estava, na época, ele estava perdendo as eleições, não estava conseguindo ganhar uma eleição contra o Partido Republicano, né? Então, ele estava criticando o excesso de idealismo dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata, ele não estava sabendo dialogar com a sociedade, que é a principal ponto que ele mostra. O William Flagg, quando ele assume o poder, ele não consegue se manter no poder porque ele não consegue dialogar com a demanda da sociedade. Ele não ouve a sociedade, o que ele fala para a sociedade, o que ele quer fazer, não é o que a sociedade lá quer. Então, ele não consegue se manter no poder porque ele não está mais conseguindo ouvir o que a população está querendo. E ele dá a entender que os caras que estão no poder, que tipo os conservadores, o Partido Republicano lá na época, estava conseguindo atender a demanda da população. Então, no caso lá, a população daquele futuro que construiu era uma população que queria segurança e ficar assistindo televisão, e era isso que eles estavam dando, e isso estava bom, né? Então,
Eu acho que não é exatamente uma crítica ou, sei lá, um comentário sobre o messianismo, mas é mais voltado mesmo com uma crítica mais pontual a essa questão do Partido Democrata nos Estados Unidos. Ok? Letícia, tem mais alguma pergunta? Eu vi ali uma pergunta interessante do Wilson, mas eu não sei se antes tinha. Tem outras também. Tem outras, né? Porque... Tá, tem o do Lucas Silva. Então tá. Pode falar. Ele pergunta aqui, você saberia explicar a noção de fascismo que o Pat Mills usa no Marshall? E também passa mais uma, do Wilson, que ele pergunta o seguinte: no caso da Martha Washington, poderia me informar como estaria esse mundo que ela pretende salvar com a revolução dela? Nós vemos a reação do mundo à reunificação dos Estados Unidos feita pela protagonista e a sua intervenção a nível mundial e, em seguida, espacial? Eu não sei se entendi bem a última questão. Pois não sei. Ficou um pouquinho confuso no final. Mas eu vou responder a primeira. Seguinte, obrigado pela pergunta, Lucas. Eu conheço o Lucas. É o seguinte, Lucas, ele usa o fascismo de uma forma bem genérica, tá? É essa visão que a gente usa mesmo para xingar as pessoas. Tipo, quem é de direita, tipo, você fala, tal fulano é fascista, tal, não tem muito critério, assim. É mesmo realmente algo para ofender, tá chamando aquele cara que está no poder, aquela pessoa que tem atitudes autoritárias de fascismo. É mais ou menos assim que ele usa, de uma forma bem genérica. Todo mundo que age de forma autoritária, que impõe o seu poder, ele chama de fascista. Ele não usa algo assim, pelo menos eu não consegui perceber nenhuma refinação no conceito de fascismo que ele usa. Não é mais mesmo esse negócio de tipo, xingar aqueles que estão no poder e estão agindo de forma autoritária, chamar eles de fascistas, tá? Então, é isso. Não tem muita profundidade no uso do termo, não. E, bom, deixa eu ver. Como que é a mesma pergunta aí do... Do Wilson foi... Wilson. No caso da Martha, poderia me informar como estaria esse mundo que ela pretende salvar com a revolução dela? Então, assim, não é mostrado o mundo, né? Ela só menciona que o mundo tem vários locais onde tem ditadores e governos autoritários e que eles não estão a fim de aceitar a revolução dela, que não estão... Porque a revolução também não é uma revolução tecnológica. O grupo da Martha Washington é um grupo de cientistas e eles desenvolveram várias tecnologias. Então, eles têm até uma inteligência artificial que depois se volta contra eles e tal. E a ideia é levar essa tecnologia também para outras partes do mundo, junto com a ideologia. Então, é uma revolução que leva a tecnologia e a ideologia. Não é mostrado na HQ como que isso acontece. Só, tipo, fala que vai fazer, depois está feito, e aí parte para o espaço. Mas ela dá a entender que existem locais onde tem ditadores, e esses ditadores não estão dispostos a aceitar os benefícios da revolução dela, e vai ter que ser à força, vai ter que ser com armas, né? Então eles têm armas também de alta tecnologia, né? E vai acontecer de um jeito ou de outro a revolução dela, tá? Não sei se é essa a pergunta. Temos mais uma também. Deixa eu verificar aqui. São muitos comentários, né? Só um momento. Tem uma outra pergunta do Wilson, que fez essa pergunta anterior, que é bem interessante também. Eu também estava pensando nisso, né? Letícia, lê essa última pergunta do Wilson, depois vê se ainda passamos alguma. Quais eram, né? Quais eram os ideais americanos que Reuben Flagg inspirava reacender ao retinar a grandeza dos Estados Unidos? Uma liberdade individual ou conceito vago? Suponho que não eram padrões conservadores e moralistas de terror protestante, correto? Não, é meio vago, mas assim, é mais mitológico mesmo, aquela ideia de aqueles valores tradicionais lá dos Estados Unidos, a ideia de que eles, né, do Destino Manifesto, da liberdade, que lá é a terra da liberdade, onde os indivíduos eles podem prosperar livremente e tal. Então, é essa a ideia de que os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Tem até, acho que é logo na primeira edição, né, que quando ele percebe que
como que tá os Estados Unidos, né, que não é tipo aquele local onde tem liberdade, que não é um local onde os seres humanos eles podem gozar de várias liberdades. Ele percebe, ele fica extremamente decepcionado, porque ele esperava encontrar alguma coisa lá e ele não encontrou, e ele quer transformar a terra, ou melhor, os Estados Unidos, né, nessa terra da liberdade, da prosperidade, onde os seres humanos eles vão poder se desenvolver livremente, sem coerção do Estado, ou sem coerção de uma grande corporação, que nem o professor comentou, né? A corporação é o grande inimigo dele, né? Mas, assim, o governo também é um inimigo, né? É um ideal liberal, né? Pode ter o governo, pode ter corporações, mas o poder deles tem que ser limitado, né? Então, não pode ser um grande governo e também uma grande corporação controlando. Tem que ser limitado para dar liberdade para os indivíduos. Então, são valores liberais, tá? A ideia é isso, para trazer de volta para os Estados Unidos esses valores liberais aí que supostamente existem lá e que supostamente são os melhores do ponto de vista deles, tá? Não do meu ponto de vista, tá? Do ponto de vista da obra lá e do autor, ok? Agora, tem uma pergunta muito boa ali do Wagner, que relaciona as HQs e o imperialismo. Letícia, lê aquela pergunta do Wagner, é interessante. Sim, o Wagner Guimarães. Wagner Guimarães. Ele pergunta o seguinte: li um artigo sobre HQs argentinas que afirmava que, apesar das influências nas HQs estadunidenses, o conceito de super-heróis nunca se firmou nas HQs de lá, porque estaria relacionados ao imperialismo, e só num país imperialista a ideia de super-heróis poderia se estabelecer. Pergunta: é mesmo impossível imaginar super-heróis sem imperialismo? Pergunta difícil. Não sei se eu consigo responder, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível criar super-heróis dentro de uma realidade. É que a gente consome super-heróis dos Estados Unidos, né? Os super-heróis dos Estados Unidos, eu entendo que eles são primeiramente criados para o público de lá, né? O professor Antônio Pedro Tota, lá da PUC São Paulo, ele tem um livro lá, o Imperialismo Sedutor. E nesse livro, ele discute sobre o americanismo. Ele fala que o americanismo seria uma ideologia criada nos Estados Unidos para superar todas as ideologias. Seria uma ideologia essencialmente dos Estados Unidos, né, americana, produzida lá, que seria que ia ultrapassar o capitalismo, que ia ultrapassar o socialismo, e o americanismo ele tem que ser difundido para os americanos, porque é uma ideologia criada lá. Então, todos os meios de comunicação lá dos Estados Unidos, eles meio que são voltados para difundir esse americanismo, que é basicamente uma ideia nacionalista, a ideia de pensar os Estados Unidos como a melhor nação do mundo, o melhor povo do mundo. Então, eles criam esses heróis que a gente conhece, que a gente tem mais acesso, tipo Homem-Aranha, Superman, Batman, Homem de Ferro, e assim por diante. E esses heróis são para difundir os valores do próprio país. Como a gente está sob a influência do capitalismo e do imperialismo dos Estados Unidos, a gente acaba consumindo esses super-heróis e associando a ideia de um super-herói aos Estados Unidos. Mas eu acho que não é essencialmente algo daquela cultura ou de uma cultura imperialista. Eu acho que podem existir outros super-heróis na América Latina, ou melhor, super-heróis, a ideia de um conceito de super-herói que faça sentido aqui para a América Latina, para o Brasil, para a Argentina, sei lá, para o Chile, para o Uruguai, apesar de que não é algo muito recorrente, né? Dificilmente existem quadrinhos de super-heróis que tenham muito sucesso aqui, até mesmo porque a gente é vítima, né, dessa dominação capitalista dos Estados Unidos, a gente acaba tendo que consumir esses produtos deles. Mas eu acho que é possível. Como fazer, aí já é uma coisa que eu não sei dizer, tá? Mas eu acho que é possível, sim. E agora eu não lembro de nenhum, mas existem alguns super-heróis, ou que a gente pode considerar como super-heróis aqui na América Latina, que são interessantes até. Não sei se respondi a questão. Porque, por exemplo, é interessante pensar, né, o herói que combate, né, o fascismo, por exemplo, o V de Vendetta, né, o V de Vingança, do Alan Moore, ele não é um super-herói, no sentido, é um cara que sabe manejar facas, dar golpes de karatê, mas não tem um superpoder, né? Quer dizer, talvez possa ser pensado essa relação. É um problema bem interessante, né? Porque o
o superpoder parece algo meio desonesto, né, digamos assim, né? O super-homem, né? O cara tem todos os poderes. Mas às vezes a gente pode pensar superpoder como uma vantagem que um outro ser humano pode ter em relação a outra. Pode ser uma arma, ou sei lá, que nem um Homem de Ferro, poder aquisitivo, dinheiro, né? Bom, isso é verdade. O superpoder do dinheiro, né? Quer dizer, mas a ideia de que o homem comum possa lutar contra esse sistema, contra o sistema, se for através de um superpoder, parece que dá um passo para trás, né? Porque o superpoder, então, não é mais um homem comum. Não existe, né? Dá uma desesperança, né? Sim. Você lutar contra um sistema de corrupto, o próprio sistema capitalista ou o sistema de político de corrupção. E para isso precisar de um superpoder aparece na contramão da mensagem, né? Vamos dizer assim, da esquerda, né? Digamos assim, né? De certo sentido, né? Não sei se talvez isso esteja por trás de por que há tanto predomínio de personagens superpoderosos, mas sempre quando eles representam, né, o status quo, né, digamos assim. Assim, né, no geral, esses super-heróis, eles representam e mantêm o status quo. Né? Eles não mudam nada, não alteram nada, eles resolvem problemas pontuais que sempre são recorrentes, né? Então, é isso. É difícil pensar para que ter esse poder se você não muda nada, né? Também, é verdade. Letícia, você ia falar uma coisa? Tem alguns comentários, tem mais uma pergunta também. O Márcio dos Santos até comentou aqui, super-heróis existem no contexto japonês. E o Wilson falou, basicamente ele está tentando remodelar os Estados Unidos com base em uma visão idealizada e propagandista americana, eu entendo. E aí o Wilson fez outra pergunta. Ele perguntou o seguinte: os super-heróis também não estariam ligados à obsessão da ideia de justiça, ainda que feita com o vigilantismo de pessoas não ligadas aos órgãos legais e que agem de acordo com valores próprios? Sim. Isso aí, na verdade, é uma das discussões centrais da minha tese. A ideia de que a ação desses super-heróis é uma ação de vigilantes, né? A gente pode pensar que são pessoas que não podem esperar que o governo resolva as coisas e elas tomam a justiça em suas próprias mãos, que é algo, de certa forma, que faz parte da cultura dos Estados Unidos, né? A ideia de que você tem que, tipo, aquela ideia de porte de arma, né? Que você tem que um direito inalienável de um ser humano lá nos Estados Unidos ter uma arma para se defender sua família, sua propriedade. Então, eles também queriam ter o direito de poder sair pela rua e fazendo justiça com as próprias mãos, né? Eu discuto bastante isso na parte do martial law, né? Que essa questão do vigilantismo ela é bem colocada, assim, que, tipo, faz sentido você fazer justiça com as próprias mãos? Qual que é o limite? Por que fazer isso? Como, né? O que esses super-heróis estão fazendo? Se é legítimo ou não? É uma questão que é colocada lá nos quadrinhos, assim, de modo geral. Ele fez mais uma pergunta, Wilson, e depois a gente pode passar para o Cleiton também, que levantou a mão. Ele perguntou o seguinte: quase uma reação de desejo de trazer ordem e justiça em um contexto de tensão, desigualdade, revolta e mudanças socioeconômicas, e no caso dos Estados Unidos, há segregação racial? É isso, a ideia realmente é essa. Principalmente, por exemplo, nos anos 80, né, as grandes cidades dos Estados Unidos, principalmente Nova York e tal, passaram por uma onda de violência, né, e criminalidade que, assim, se for ver, assim, pelas estatísticas que eu pesquisei, não foi, assim, um grande surto, mas a mídia passou como se fosse um grande surto, que estava tudo o caos, né? Tem muito filme que mostra isso, né? Gangue, crime em Nova York e tal. Tem muitos que até criam distopias a partir disso, né? Tipo, Nova York tomada por criminosos e violência e tal. Então, havia muito esse sentimento de insegurança, somente nas grandes cidades, e alguém precisava fazer alguma coisa. Então, vários cidadãos, até tem um caso muito famoso, não vou lembrar o nome agora, mas teve um cara, um homem branco, que pegou e atirou em um negro no metrô de Nova York, porque ele achou que o cara ia roubar ele.
né? Então, isso foi um caso famoso lá, chamava o caso do vigilante do metrô, tal, que matou o cara lá porque achou que ele ia ser assaltado, né? Então, a ideia mesmo é de que a sociedade está passando por um período de caos e violência e alguém tem que fazer alguma coisa e o governo não está dando conta. Então, o próprio cidadão ele vai ter que fazer justiça, né? Então, havia a formação de milícias, né? Principalmente, é algo comum nos Estados Unidos, tá? Esse negócio de milícia, de gente que sai armada na rua, tipo, que nem a Ku Klux Klan, tal, é algo comum lá nos Estados Unidos eles fazer isso, tá? Né? É interessante que é mais aceito lá homens brancos fazendo isso do que pessoas negras, como é o caso dos Panteras Negras, tal, que para eles é um absurdo um grupo de homens negros armados fazendo a mesma coisa que um grupo de homens brancos armados fazem. Né? Então, há uma tolerância com o que eles chamam de terrorismo branco, e eles não toleram o terrorismo dos que estão excluídos, segregados. Né? Então, o branco pode ser violento, mas o negro, o mexicano, o latino, não. Né? Então, tem essas questões sociais lá que são interessantes de pensar quando a gente fala desse lance de vigilantismo, justiça com as próprias mãos e tal. Cleiton, quer fazer a sua pergunta? Não, a minha é mais uma colocação, porque até a pergunta do Wilson é uma pergunta interessante, porque lida um pouco até com a minha pesquisa. Porque quando se fala muito dessa questão das desigualdades, da segregação racial dentro dos Estados Unidos, somente, a gente só começa a ver mais presente discussões sobre isso a partir do final de algumas HQs nos anos 60, mas a maior parte a partir dos anos 80. Exemplo é o clássico Arqueiro Verde, Lanterna Verde, Arqueiro Verde do Dennis O'Neil, do Neil Adams, Dennis O'Neil. Porque logo no início da história em quadrinho você tem toda a discussão da população negra, da população pobre sendo expulsa de um cortiço, porque o dono aumentou o preço dos aluguéis. E o Lanterna Verde defendendo aquilo. O Hal Jordan defende aquela posição porque, não, é direito do proprietário cobrar mais caro. Se vocês não têm, vocês têm que sair. Aí o Arqueiro Verde se intromete na situação e fala, não, os caras são pobres. Não é direito dele. Você já olhou como é que está dentro desse prédio? Que aí ele leva o arqueiro leva o Lanterna Verde para fazer uma visita ao prédio. Quando ele vai fazendo a visita, um dos senhores, que são moradores, pergunta para o Lanterna Verde, o senhor Lanterna Verde, o senhor conheceu seres de todas as cores durante sua viagem pelo espaço. Por que o senhor nunca ajudou a população negra? Ele faz essa jogada já para mostrar o básico. Até os anos 60, você tinha essa noção. Super-herói, principalmente, eles não se preocupavam com a discussão do status quo. Poucos super-heróis vão bater nessa tecla. Um outro ponto também que eu achei interessante agora foi da fala do professor Rodrigo, foi a questão dos anos 80. Alguns dos quadrinhos e personagens que eu trabalho são dos anos 80. Por exemplo, Manto de Manta e Adaga. Que o Manto de Manta e Adaga, quando ele recebe os poderes através de uma discussão dentro dos quadrinhos da crise do crack, na década de 80, durante o governo Reagan. Você tem toda a polêmica. A questão da guerra das drogas do governo Reagan tem um peso total, não só nem por causa da figura do Ronald Reagan, mas sim da Nancy Reagan, que é o discurso que ela faz à nação, falando que o que matava mais a população eram as drogas, principalmente o crack, que era uma droga de bairros negros, e a cocaína, que era exportada da América Latina. Então você cria uma noção de novos inimigos para a sociedade americana, a comunidade latina, a comunidade negra, que foi uma revisitação ao que foi feito durante o governo Nixon, que é a Guerra das Drogas, que era um combate à comunidade negra, com as Panteras Negras, com o seu direito de defesa e mesmo e a busca por outros direitos, e o movimento hippie. O professor Rodrigo também falou uma coisa que eu achei interessante, que lida muito com a minha pesquisa, é a questão do próprio direito de defesa. Porque essa questão é muito comum homens brancos terem direito de portar armas nos Estados Unidos. Isso, infelizmente, é um quesito pós-guerra de secessão. Porque quando você tem a liberação da população,
a abolição da escravidão nos Estados Unidos, numa sequência de 10 anos, você tem aprovação tanto das leis segregacionais relacionadas à Jim Crow Law, e também você tem o peso da Associação Nacional do Rifle sendo montada. Quando a Associação Nacional do Rifle é montada, eles tinham já o primeiro impedimento: pessoas negras não podem ter armas. Essa lei vai até o final da década de... Ela chega até 73 com um peso, porque você começa a questionar legalmente isso, que é quando o Partido dos Panteras Negras começa a adotar armas para se proteger. Cleiton, o que você pesquisa, Isso cara? mesmo. Representação negra nos quadrinhos da Marvel e da DC. Representação... Que período? Representação. Eu trabalho de 1966, que é o surgimento do primeiro super-herói, Pantera Negra, e vou até 97, com o final da Milestone Media. Que, por acaso, Super Choque, Hardware, Ícone e Foguete. Então, eu lido com esse cenário americano de 66 até 97. Então, são várias discussões que vêm trabalhando. Ah, que interessante, cara, a sua pesquisa. Eu achei muito legal. Eu concordo com todos os seus comentários, sei lá, não teria nada para acrescentar ao que você disse, cara. Achei muito legal a sua pesquisa. Uhum. Não, eu adorei a sua. Tem um amigo meu que pesquisa nova direita a partir dos anos 80, com o governo Reagan. E ele utiliza... E os quadrinhos? Dos quadrinhos. Ah. E ele utiliza Preacher e Hellblazer. Que legal. Hellblazer? Hellblazer, porque tem algumas HQs de Hellblazer que quando você está falando... Do Ennis. Ele tá estudando o Ennis? Ah, ele tá estudando a obra do Garfield. Ah, legal. Aí é interessante, cara. E quando você vai mestrado? Para mestrado, ele está fazendo processo seletivo de mestrado. Para graduação, ele está dando continuidade à pesquisa de graduação. Olha só, que interessante. Ele está fazendo processo seletivo de mestrado e, eu li a pesquisa dele de graduação e é muito divertida, porque essa questão ele só trabalhou na graduação com o Preacher. Uhum. E Preacher tem toda aquela discussão do Jazz Custer com a religião, que o cara é um pastor, mas ao mesmo tempo ele desacredita da própria fé. Uhum. E você tem todas as discussões de Preacher em volta desse cenário da nova direita, que ao mesmo tempo você tem uma fé que defende que todas as pessoas seriam iguais, mas com algumas diferenças, o que é discutido dentro da 14ª emenda. Uhum. Que a 13ª emenda diz que todo mundo é igual, mas a 14ª diz, não, são iguais, mas separados. Uhum. Cara, então legal. A pesquisa dele foi toda pautada nisso. E o bom do... Qual o nome dele? Rafael Silva. Rafael de Melo Silva. Letícia? Vou deixar aqui o nome dele anotado. Tá. Você levantou a mão? A gente tem mais uma pergunta também, do Guilherme Marques. Ele pergunta, Rodrigo, quais teóricos dos quadrinhos você utilizou para sua análise? Obrigada. Teórico do quadrinho, difícil. Não tem teórico de quadrinho, gente. É difícil, assim. Existem pessoas da área de comunicação que discutem o que é o quadrinho, qual que é a linguagem do quadrinho. Eu acabo usando eles, assim, mais ou menos como questão introdutória, assim, para falar, tal autor define quadrinho de tal jeito, mas teórico de quadrinho, assim, que discute o quadrinho de um ponto de vista histórico, praticamente não tem, cara, tá? É difícil. Eu trabalho com poucas obras que eu achei de pesquisadores e historiadores dos Estados Unidos que usam quadrinhos como fonte, assim como eu, para entender ou discutir algum tema lá dos Estados Unidos. Mas não tem, cara, assim, teórico do quadrinho que seja, assim... Rodrigo, para a história. Eu faço uma pergunta para você. Também pode responder o Márcio Rodrigues, que também está aqui. No Brasil, eu percebo que tem uma certa, vamos dizer assim,
dois campos que que estudam quadrinhos, inclusive os autores têm uma certa produção sobre HQ, né? HQ História, HQ Comunicação, ou HQ Educação, temas diversos. Mas esses campos me parece que eles se hostilizam um pouco. Eu queria que é a comunicação e a história. Existe essa... E por que existe... Eu sei que o Márcio também está por dentro dessa... Márcio Rodrigues, que também está ali. Aliás, a gente está tentando organizar um livro de HQ já faz um tempo, não conseguimos sair ainda do... Mas como que está essa questão? Ela acabou se tornando, porque a comunicação chegou primeiro, aí quis territorializar a questão do HQ, aí os historiadores chegaram depois, mas tem uma disputa de território. Como é que está rolando isso? Eu não sei. Olha, eu sou uma pessoa mais da conciliação, assim. Se disser que existe, eu gostaria de dizer que não existe uma disputa. Acho que existe uma disputa por um espaço. Eu acho que o problema é como eles usam a história, né? Eu percebo que boa parte desses trabalhos na área de comunicação, eles usam a história como uma linha do tempo, né? Tipo, quem veio primeiro, quem veio depois, e vai fazendo assim, tal fulano, aí o Márcio adora isso aí, é pioneiro em tal coisa, e depois veio esse, então, tal país é pioneiro, o Brasil é pioneiro, não, os Estados Unidos é pioneiro, não, os quadrinhos começou lá na França, começou na Alemanha, sei lá. Fica nessa questão que, na real, para a historiografia pouco importa, né? Quem veio primeiro, quem veio depois. O que eu teria para criticar desses trabalhos da área de comunicação é isso, o jeito que eles usam a história, né? Essa questão de ficar muito nesses mitos da origem, né, Márcio? O Márcio está me ouvindo e com certeza ele está concordando comigo, espero que sim. E, né, de ficar, né, tipo, um jeito muito, talvez, assim, senso comum de utilizar a história, né? Eles não têm o uso aprofundado da historiografia que a gente faz. Então, eu acho que esse é o problema. Mas eu entendo que, tipo, são áreas diferentes. Do meu ponto de vista, que sou mais conciliador, eu acho que eles podem usar a história desse jeito, tá? Eu não aprovo, mas eles estão na área deles lá e eu acho que o trabalho deles é um outro trabalho, não é o mesmo trabalho que o nosso. Acho que o nosso trabalho é contextualizar a fonte histórica, analisar e mostrar todas as relações, pelo menos o máximo possível que a gente conseguir fazer de relação da fonte histórica com a sociedade que produziu aquela fonte. Então, eu acho que são áreas diferentes, e que eu gostaria que não tivessem brigas, né? Mas acaba acontecendo um pouco disso. Eu coloquei brincando aqui, né? Geralmente, Rodrigo, eu acho que, igual a gente sempre comenta, acabou produzindo alguns vícios que são de ordem epistemológica com relação ao uso dos quadrinhos no campo da história. Geralmente, todo o trabalho de historiador, quando se pretendia fazer algum trabalho sobre quadrinhos, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, sempre começava com a questão das origens dos quadrinhos, era meio que cobrado, né? Geralmente pelas bancas, e se reproduzia um paradigma que foi construído na comunicação social. Então, eu particularmente, você sabe que eu não sou tanto conciliador com isso, não. Eu acho que acabou produzindo uma leitura um pouco rasa dos quadrinhos, e parece que a gente está fazendo uma discussão que seria meio análoga se fosse na história da aviação, quem que inventou primeiro o avião, sabe? E nas histórias em quadrinhos tem muito disso ainda. E eu acho que ainda um resquício dessa questão da comunicação social. Embora eles tenham a pertinência deles, mas para o campo da história, as concepções elas não são tão válidas. Acaba sendo uma história, uma perspectiva de história que, para nós hoje, que já está mais do que consolidado no campo da história, a questão da história problema, né? O que importa são os problemas, né? E não os fatos. Os fatos ocorrem, são importantes para os historiadores, mas a questão principal para os historiadores é problematizar os fatos e não levantar os fatos, né, meramente do ponto de vista factual. Fica sendo mas parece que, às vezes, a perspectiva de ainda fora da história, campo de saber sobre a história, quem tenta fazer a história fora da história mais problematizadora, a história acadêmica dos historiadores, acaba virando uma história factual, né?
no qual essas coisas adquirem uma importância como se fosse história é isso, fato, né? Na verdade, a história são os problemas que nós podemos levantar a partir dos fatos, né? Os fatos são importantes para a história, mas eles não são o centro, né? Digamos assim, né? Já desde a escola dos análises, Lucian Febvre, etc., o problema é que é o centro, né? Então, realmente, parece às vezes que tem uma concepção antiga de história, né? Sim, sim. É verdade. E é interessante que também, só rapidamente, teve uma mesa recentemente de um canal de quadrinhos, e a mesa era sobre memória e história dos quadrinhos. Eles não chamaram nenhum historiador, chamaram jornalistas de quadrinhos que escrevem sobre história. Aí eu lembro que um colega, eu não vi, mas um colega foi lá e perguntou qual que era a concepção que eles tinham de arquivo. A concepção que eles tinham de arquivo é da memória, tirada da minha cabeça, não é uma consulta de arquivos. No geral, basicamente a noção do fato bruto, sabe? Que é considerado numa pesquisa histórica, entre aspas, do campo, de outros campos que não da história, para os quadrinhos. Então, acho que a gente ainda tem que construir uma espécie de virada quadrinística dos historiadores no campo da historiografia para os quadrinhos. E para a história de forma geral também. É verdade. Letícia, temos mais alguma pergunta, alguma colocação? Não, professor, deixa eu verificar aqui. O Márcio tinha feito comentário e falou: vi um colega falando do Pantera Negra como o primeiro e quase tive um ataque. Meio vício da comunicação. Acredito que não, pessoal. Lucas falou: inimigos naturais, historiadores versus comunicadores. Por isso que os historiadores estão certos. Não temos novas perguntas. Ok. Bom, a gente está se aproximando aqui das 4 horas, que é o nosso horizonte, né? Vocês ainda podem fazer mais alguma pergunta, quem estiver assistindo aqui, ou algum comentário, mas a gente também já pode ir se preparando para um desfecho. Eu, de minha parte, isso não impede que alguém ainda interponha mais alguma pergunta, tá? Acho que chegou uma pergunta aí. Alguma coisa. Pode fazer. Wagner Guimarães perguntou: dá tempo de falar de The Boys? Dá tempo. Pode falar, Wagner. Ele perguntou: a série The Boys é uma continuação dessas HQs que o Rodrigo analisou? The Boys é uma outra HQ que foi feita pelo Garth Ennis, e a série é baseada nessa HQ. The Boys é muito parecido com Martial Law. De certa forma, algumas pessoas dizem que até tem alguns elementos de plágio, tá? Mas é basicamente a ideia de um grupo de caras que eles estão trabalhando para o governo para controlar os super-heróis, né? Eles entendem que os super-heróis têm um poder excessivo e eles devem controlar. O quadrinho é bem exagerado, assim, eu não gosto muito do quadrinho, mas a série é 1000 vezes melhor que o quadrinho. Eu recomendo que vocês vejam a série. A série The Boys é uma série muito boa, assim, o tipo de crítica que ela faz aos super-heróis e, de certa forma, ao governo dos Estados Unidos, a quem tem o poder lá nos Estados Unidos através dos super-heróis, é uma crítica muito boa. Eu recomendo que vejam a série. O quadrinho, ele já é mais, sei lá, eu não recomendo muito quadrinho, apesar de que eu tenho todas as edições de The Boys aqui, mas não é um quadrinho, assim, tão bom, assim, tá? Mas eu acho legal a crítica, assim, mas ele não tem relação com direta, assim, com as fontes que eu pesquisei, tá? Bom, ainda temos, Letícia? Sim, o Wilson Júnior perguntou: dentre tantas histórias em quadrinhos, o que o atraiu aos 3 escolhidos? Houve algum critério de escolha ou quadrinhos que foram deixados de lado antes da escolha definitiva dos 3? Teve um critério de escolha que é o Capitão América. No mestrado eu pesquisei o Capitão América e no contexto dos atentados de 11 de setembro, eu concluí que o Capitão América era um personagem patriótico utópico, que ele vendia uma utopia, que ele tinha uma visão muito utópica dos Estados Unidos. Aí eu pensei,
existem personagens patrióticos que mostram uma distopia, que não são utópicos. Aí eu fui procurar. Aí eu encontrei esses 3 personagens, tá? Então, a minha escolha desses personagens é a partir desse problema. Existe personagem de quadrinhos patriótico e que transmite uma ideia de distopia? Então, eu fui atrás desses e atrás disso encontrei esses personagens, tá? Assim, escolhi essas séries porque são séries mais longas, então dava para trabalhar um pouco melhor. Existem alguns personagens que têm essas características, só que são mais limitados, assim. Talvez um dia eu escreva sobre eles, que eu achei, mas essas aí foram as séries mais longas e com um maior sucesso de público, assim, por isso que eu escolhi elas. Recentemente eu participei de uma banca, tem alguns meses, né? Tem um outro personagem que é o Super-Homem, mas é num universo paralelo. O comunista? Que é o Super-Homem comunista, né? Sim. O Super-Homem cai na União Soviética, né? Aí se torna lá um líder comunista e vira uma situação um pouco distópica, né? Se aproxima um pouco da distopia, na visão, né, lá americana, né? Então, pode ser interessante também, né? Sim. Agora... mais uma pergunta aí, Cláudio. Tem o Cláudio e tem também o Alisson. Cláudio, pode falar, depois a gente lê a pergunta do Alisson. Professor da Assunção, se me permite uma curiosidade, o senhor foi leitor de quadrinhos? O quê? O senhor foi leitor de quadrinhos? Fui leitor de quadrinhos. Na verdade, o meu irmão é cartunista, né? Ele faleceu há pouco tempo, mais ou menos há pouco tempo, é o Ota. O Tacílio da Assunção Barros, né? O Ota. E a gente fazia quadrinhos, né? A brincadeira lá na minha casa era, quando nós éramos pequenos, eram 5 irmãos, né? O Ota acabou se profissionalizando. Nós não só líamos, né? Tinha a maior coleção, no caso era esse meu irmão tinha, o Ota tinha talvez a maior coleção de HQs no Rio de Janeiro, né? Mas nós até, cada um tinha lá o seu personagem, mas acabou que o único que se dedicou mesmo foi o Ota, né? Mas por que você perguntou, Cláudio? Não, me deu essa curiosidade. Eu nunca associei o sobrenome do senhor ao sobrenome do Ota, que é o Tacílio da Assunção, né? É verdade, é isso mesmo. Foi só uma curiosidade mesmo, acabei descobrindo uma riqueza. Infelizmente não aconteceu, né? Mas eu tenho algumas médias aqui da época dele, que inclusive o Otto era um personagem de quadrinhos. Também Ele era ele criou o seu próprio personagem, ele mesmo, né? É verdade. Muito obrigado, professor. Letícia, tem a pergunta do Alisson, né? Alisson. O Alisson perguntou: há alguma HQ brasileira que consegue ser analisada a partir da sua perspectiva? Olha, atualmente tem uma, eu nem queria citar o nome, mas tem uma história em quadrinho que chama Destro, que é produzida por um pessoal de extrema-direita aqui do Brasil, que mostra, assim, um futuro distópico, e tem um herói, um futuro distópico na visão deles, que o Brasil foi dominado por comunistas, e aí tem um super-herói, um herói que vai lutar contra os comunistas, né? Então, dá para analisar dessa perspectiva. Assim, enquanto leitor de quadrinhos, eu acho uma grande porcaria essa história de quadrinhos, mas como fonte histórica é excelente para a gente entender, principalmente, essa história recente do Brasil, assim, pensar a extrema-direita aqui no Brasil, esses bolsonaristas, esse pessoal, assim, é um quadrinho rico para pensar isso, né? Pensar o doutrinador que ele citou aí também serve, mas não trabalha com uma distopia, né? Ele trabalha mais com o Brasil lá de 2016, né? Ele não projeta um futuro, assim, distópico para o Brasil, né? Pensando assim, distopia aqui no caso do Brasil, essa do Destro, e acho que não tem nada, assim, no passado sobre isso, do passado, assim, que eu me lembre agora, tá? Mas essa do Destro aí dá para analisar a partir dessa metodologia que eu criei aí, dessa perspectiva. Tem essa teocracia também, sim, verdade. Mas não tem super-herói lá, né? Não tem essa ideia de um herói, alguém que está, tipo, tentando consertar as coisas, né?
Então, Letícia, temos mais comentários? Não, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Não, temos não. Não. Bom, de todo modo, a gente já está se aproximando do nosso horizonte. Hoje foi bem rico o debate, né? Porque teve a palestra e depois muitas pessoas, né, interagiram, fizeram suas perguntas, comentários. Foi bastante rico, mostrando que esse tema realmente dos quadrinhos precisa ser bastante explorado, e é como disse o Márcio, né? Ainda estamos precisando, talvez, da virada historiográfica nos estudos de quadrinhos e assim por diante, né? Letícia, tem mais alguma? Não, fazer até um comentário, professor. Assim, parece que a gente tem um público aqui que gosta bastante, né, dessa temática. A gente podia pensar em alguma coisa, um debate maior, né, com outros historiadores e pesquisadores no assunto. Seria algo. Convida o Márcio aí para falar da pesquisa dele. Sim, sem dúvida. O Márcio já esteve aqui uma vez, em 2019, não é isso, Márcio? Acho que você teve em 2019. A gente pode fazer um mini curso, hein, sobre história do quadrinho com os 3 encontros, convidando pessoas. Vamos pensar isso aí. Isso é legal, hein? Porque realmente legal. O tema tem atraído muito. Sempre que o tema é HQ, vem muitas pessoas, né? E depois também tem muita gente vendo a gravação no YouTube, né? Vamos pensar isso, sem dúvida. Bom, nesse momento, eu vou passar para as palavras finais do Rodrigo, agradecendo aqui essa palestra super interessante e que motivou um debate igualmente interessante aqui no LAPET. E a gente fica no horizonte para reunir em torno do tema mais pessoas e fazer um evento de maior amplitude, pode ser um mini curso, uns 3 encontros, quem sabe. Vamos pensar isso. Rodrigo, eu passo a palavra agora para você e depois a palavra segue direto para a Letícia, que vai dar os recados finais relacionados ao LAPET. Eu posso fazer uma propaganda? Pode, claro. Então, pessoal, eu acabei de lançar minha tese em livro aqui, né, Estados Distópicos da América. Tá? Quem tiver interesse pode entrar em contato direto comigo ou procurar no site da editora, saiu pela editora CRV. Aí, se vocês quiserem, depois me procurem em rede social, me procura no Instagram lá, é só digitar meu nome, acho que me acha no Instagram lá, e se estiver interessado no livro e tal. E fora a propaganda, eu queria agradecer novamente a oportunidade de falar da minha pesquisa, eu achei muito interessante o debate, tá? E é isso, tá? Obrigado mesmo aí pela oportunidade de falar. Letícia, pode dar os recados do LAPET? Oi, pessoal, gostaria de agradecer a todos. Como o professor e o palestrante falaram, foi realmente uma palestra muito enriquecedora, né? Acho que para todo mundo. E peço que vocês continuem acompanhando nossas redes sociais. A gente gosta muito também de ouvir o feedback de vocês, né? Como a gente percebeu aqui, que a gente tem esse público que gosta desse tipo de temática. Então, eu peço esse feedback de vocês nas nossas redes sociais, cursos que vocês gostariam, temáticas que vocês acham interessantes. E o certificado, o formulário de presença já foi passado, preencham as informações certinhas e vocês receberão o certificado de vocês. Então, até os próximos encontros, teremos aí com o decorrer do mês e também publicaremos, né, caso a gente vá mesmo com essa ideia do mini curso, a gente põe lá no Instagram para vocês se inscreverem. É isso. E, neste momento, nós encerramos a gravação de mais esse evento do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Esse foi o ciclo Interdisciplinaridades. No mês que vem, temos mais um evento do ciclo. Obrigado a todos.